O Fortaleza embalou no Campeonato Brasileiro. Já são 3 vitórias consecutivas. Ou, se a gente quiser ampliar um pouco esse recorte, 5 nas últimas 6 rodadas do Campeonato Brasileiro. O time de Juan Pablo Vojvoda já está batendo na porta do G6. E nesse vídeo, a gente vai dar uma olhada para alguns destaques táticos da equipe no jogo contra o Vitória nesse meio de semana, que mostram um pouco dessa melhora do Fortaleza no recorte atual do Campeonato Brasileiro. Campinho na tela com formações iniciais de Fortaleza e Vitória, então, para a gente olhar um pouco para essa dinâmica, depois nos lances entender na prática como isso funciona. Fortaleza num 4-2-3-1 habitual, com o Rossetto ganhando essa vaga para ser o primeiro homem ao lado do Hércules, e tem jogado muito bem, tem sido um dos destaques do time nessa campanha, um 5 com boa qualidade de passe, visão de jogo, né? Um cara que vai ditando o ritmo na saída do Fortaleza. O Hércules com boas possibilidades de se projetar por esse lado direito, que é o lado mais forte do Fortaleza, e o Breno Lopes sendo esse ponta mais agudo da esquerda para dentro em vários momentos, ainda com o Lucero, Pikachu, Pochettino, enfim, jogadores que fizeram parte dessa trajetória recente do Fortaleza. Então o time do Vojvoda parte para campo nessa formação. Bom, a gente já está com imagens aí do jogo contra o Vitória para olhar um pouco para as dinâmicas do Fortaleza quando o time tem a bola e sai para o jogo desde a defesa. O primeiro aspecto aqui é a saída de bola. O time do Juan Pablo Vojvoda invariavelmente faz um desenho com uma saída de 3 jogadores. O Brites e o Tite, os 2 zagueiros, e aí ao lado deles pode ter tanto o Tinga, que é um lateral, quanto o Hércules, que é um dos volantes, ou até mesmo o Rossetto, ou o lateral do lado esquerdo, dependendo da característica que esse jogador possa ter. Aqui nessa saída, Tinga, Brites e Tite, então o Tinga segurando um pouco mais ao lado dos 2 zagueiros para iniciar esse passe. Quem faz a saída é o Pikachu, e ele vai logo fazer uma conexão com o Hércules, e a gente vai começar a perceber ao longo desse vídeo que o Fortaleza direciona a maioria dos seus ataques para o lado direito, por 2 razões. A primeira delas é que o lado direito de fato é o mais forte, com Pikachu e Tinga, além dos apoios do Hércules. E outra, que a gente vai ver também nesse vídeo, é a ideia de direcionar muitas vezes a possibilidade de inversão para um mano a mano do Breno Lopes, que é o mais agudo entre esses jogadores de frente. Então a saída pelo lado direito com o Hércules. E aqui é muito interessante a gente observar o movimento desses jogadores do lado direito, né? Então, o Hércules, o próprio Pikachu, o Tinga, eles se combinam e trocam muito de posição. Se o Tinga de um lado tem muitas vezes a função de ser um terceiro homem na saída de bola e outras em atacar esse corredor, do outro lado, com o Felipe Jonathan, a gente percebe uma dinâmica um pouco diferente. Com o Breno Lopes bem aberto pelo lado esquerdo, muitas vezes o Felipe Jonathan vai aparecer numa faixa um pouco mais central. Como esse lance, que inclusive vai terminar com uma finalização dele, mostra. Fortaleza faz a jogada pelo lado direito, né, vai trocando passes, até um lançamento que vai buscar a referência do Lucero, bola cortada pela zaga no rebote, Felipe Jonathan chuta para fora. A presença de um lateral construindo o jogo numa faixa um pouco mais central. Aqui um outro lance que exemplifica isso que eu falei há pouco, né? Sobre as variações na saída de bola, e isso é muito importante para não tornar o time previsível, né? Então, em alguns momentos é o Tinga, esse primeiro homem, ao lado dos 2 zagueiros, né? Esse terceiro homem, melhor dizendo, ao lado dos zagueiros. Em outros é o Hércules, ele baixa para ajudar a fazer essa construção. Isso vai dar liberdade para o Tinga subir um pouco mais. Se no lance anterior era o Pikachu mais aberto e o Tinga recuado na saída de 3, nesse lance é o Tinga mais aberto e o Pikachu vindo para uma faixa um pouco mais central, ocupar um espaço entre as linhas de marcação. E aqui o Rossetto tem a participação importante porque ele é o primeiro volante que vai ter a possibilidade de girar para fazer o Fortaleza jogar, ou recuar para fazer o Fortaleza iniciar uma nova jogada. Sempre a bola passando pelos pés do Rossetto. Aqui é aquela relação que eu citei na lateral esquerda. No lance anterior, Felipe Jonathan por dentro e o Breno Lopes mais aberto. Nessa imagem, inversão de papéis em relação a esse panorama. É muito importante, repito, essas variações, né, elas são muito importantes para que o time não se torne previsível. A jogada vai acabar terminando num levantamento do Felipe Jonathan, que tem uma conclusão do Tinga. Ele estava bem aberto lá no início da jogada, e na sequência dela ele vai aparecer na faixa central para fazer a finalização. Então, uma Fortaleza muito móvel dentro do campo, né? Uma Fortaleza que se mexe muito as suas peças dentro do campo de jogo. Isso, obviamente, está muito ligado ao tempo de trabalho do Juan Pablo Vojvoda. Aqui outra saída de 3 com o Tinga aparecendo ao lado do Brites e do Tite. Fortaleza vai de novo direcionar esse jogo para o lado direito. E aqui é a ideia que eu falei, de trazer a marcação para um lado. Né? Perceba como o Fortaleza tem 3, 4 jogadores ali do lado direito. E o Tinga vai buscar exatamente uma inversão. De novo, uma variação. Poderia ter saído pelo lado com o Pikachu, até mesmo com o Hércules, com o Rossetto? Poderia. Mas a ideia de variar para encontrar novas rotas faz com que o Tinga busque um lançamento, uma inversão de jogo, para que a bola vá chegar
enfim, no Breno Lopes. Né? Ela passa ainda pelo Pochettino, mas vai entrar no Breno Lopes para ele poder ter essa vantagem de 1 contra 1. Né? Uma bola girada de um lado para o outro muitas vezes vai ocasionar o ponta de frente para o seu marcador na possibilidade de fazer uma jogada de 1 contra 1. De novo a saída pelo lado direito, e aqui a ideia de sempre ter um jogador bem aberto, independentemente de quem seja. O Tinga fica um pouco mais para o passe ao lado do Brites e do Tite, e o Pikachu veio para dentro. Por quê? O Pochettino pôde ocupar essa posição pelo lado direito. Né? O Pochettino é esse meia central no Fortaleza, mas é um jogador que se mexe muito pelo ataque. Né? Ele transita muito por essa faixa central, na direita, na esquerda, horas um pouco mais avançado. A gente vai ver no lance do gol ele dentro da área, por exemplo. Mas a movimentação dele é muito importante na dinâmica de jogo do Fortaleza. Né? O passe do Brites vai entrar no Pikachu entre as linhas. Né? E olha como ele vai girar já ganhando o campo. Bola no Lucero, o Lucero vai encontrar o Pochettino e o cruzamento vai ser feito para a área. 4 jogadores do Fortaleza infiltrando. Cruzamento na área e a cabeçada do Breno Lopes, que poderia estar mais aberto, mas esse lance fechou para fora. Nova saída para o jogo do Fortaleza, agora com o Hércules ali como um terceiro homem ao lado do Brites e do Tite. E a participação do Rossetto, que a gente vai destacar um pouco agora nessa sequência. O Rossetto tem se notabilizado, né, nessa cabeça da área, entre aspas, do Fortaleza, por ser esse jogador com muita qualidade de passe, né, uma boa distribuição do jogo. Então recebe, gira e já está de frente para o jogo, ele faz bem esse movimento, né, esse lance vai mostrar isso, ó. Já gira eliminando o marcador e vai para cima da marcação. Tinga bem aberto, Pikachu entre as linhas de marcação, a bola vai entrar no Tinga, o Tinga vai fazer um levantamento na área tentando encontrar o Lucero, a defesa vai parar. Essa movimentação do Rossetto é muito importante, né, para que o time tenha uma saída clara, uma saída limpa para o campo de ataque. Seja numa distribuição mais curta, seja numa distribuição mais longa, como vai mostrar esse lance que vai terminar no gol do Pochettino. Né? Muita liberdade para o Rossetto sair jogando, um erro de marcação do Vitória, e ele vai encontrar um lançamento justamente para o Breno Lopes, de novo, aquele ponto que a gente já citou, diagonal, 1 contra 1, o jogador de velocidade invariavelmente vai acabar levando vantagem. Bola na trave, tem o rebote, o cruzamento dele vai terminar no gol do Pochettino. Então esses são alguns dos aspectos, né, que têm sido muito importantes nessa trajetória recente do Fortaleza, de caminhada muito boa no Brasileirão. Né? Fortaleza muito sólido nesse recorte da temporada, com vitórias e atuações muito convincentes. De novo colado na parte de cima. O projeto de Juan Pablo Vojvoda se renova, mas segue entregando bons jogos, competitividade e grandes resultados para o Leão do Pici.